Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa habilidade que é quase um superpoder. Uma verdadeira arma de autopreservação que vem lá da filosofia estoica, a arte de ignorar. Pensa comigo por um instante. Agora, nesse exato momento, algo está sendo roubado. E não é dinheiro, não é um bem material. É uma coisa infinitamente mais preciosa. Algo que, uma vez que a gente gasta, já era. Não dá para recuperar nunca mais. E essa coisa é a nossa atenção. É a moeda mais valiosa que existe. Só que no mundo de hoje, ela está sob ataque constante. Tem parasitas emocionais, manipuladores, todo mundo competindo para arrancar essa energia vital da gente. E aqui a gente vê um contraste que é brutal. De um lado, a reação do escravo. É aquela pessoa que sente que precisa responder a cada provocação, sabe? Gastando toda a sua energia. Do outro, a ação do soberano. É quem entende que o verdadeiro poder está na indiferença estratégica e em escolher onde não gastar a própria vida. E é isso que nos leva para a primeira parte da nossa conversa. Vamos entender por que a atenção é um recurso de vida ou morte nessa guerra silenciosa que a gente enfrenta todo santo dia. Pessoas tóxicas são como buracos negros. Elas não têm luz própria, então precisam sugar a dos outros. Quando elas provocam uma reação, raiva, tristeza, qualquer coisa, elas se alimentam disso. É o combustível delas. Então, o ponto central é este. Ignorar não tem nada a ver com covardia. Pelo contrário, é uma arma. É uma decisão tática de cortar a fonte de alimento do manipulador. Quando a gente nega a reação que eles tanto querem, eles ficam no vácuo, morrendo de fome emocional. Ok, vamos para o segundo nível. A teoria está clara, mas e na prática? Como a gente transforma isso em algo físico? Como se desenvolve as ferramentas para desviar as ameaças de estranhos, de agressores no dia a dia? E é aqui que muita gente escorrega. Tentar ignorar alguém olhando para o chão ou, sabe, pegando o celular rapidinho, na verdade, isso comunica submissão. É um sinal claríssimo de que a provocação funcionou. E isso, claro, recompensa o agressor. A ferramenta certa é o que a gente chama de olhar de vidro. Não é um olhar de raiva, não. É um olhar de desinteresse absoluto. É como se a pessoa olhasse através do outro, com aquele tédio de um cientista olhando um inseto qualquer. Isso reduz o agressor a nada, algo insignificante. E aqui está o passo a passo da dinâmica fantasma. É brilhante. Primeiro, a pausa. Nenhuma reação. Segundo, o tal do olhar de vidro por uns 3 a 5 segundos que parecem uma eternidade. E terceiro, o apagamento. Simplesmente voltar ao que estava fazendo antes, como se o agressor fosse um fantasma que ninguém vê. Sem impacto nenhum na realidade. Mas a coisa fica mais complicada, né? Como lidar com as ameaças que vêm de perto, de gente que conhece todos os nossos pontos fracos? Tentar discutir com um manipulador íntimo no território dele é uma batalha perdida. Eles vivem para o drama, para a discussão, para a exaustão emocional que eles causam. A própria luta já é a vitória deles. A solução para isso é a estratégia da pedra cinza. A ideia é se tornar tão desinteressante, tão sem reação quanto bom uma pedra. As respostas ficam curtas, factuais, sem nenhuma emoção. Entendo. Ok. Isso simplesmente mata de fome o manipulador, que precisa do drama para sobreviver. Mas um aviso importante. Quando o suprimento de drama é cortado, o manipulador entra em pânico. A agressão vai piorar muito antes de melhorar. Essa explosão de extinção é, na verdade, o sinal de que a técnica está funcionando. Se manter firme nessa hora é absolutamente crucial. E agora, a gente chega na fronteira final. Depois de dominar as ameaças de fora, a guerra vira para dentro. Como a gente lida com os nossos próprios pensamentos negativos, com a ansiedade, a autossabotagem? É isso. Quando tudo lá fora se acalma, a mente, que foi programada para o conflito, muitas vezes se volta contra si mesma. Fica remoendo o passado, ansiosa com o futuro, e o silêncio pode se tornar ensurdecedor. O conceito-chave aqui é o que os estoicos chamariam de dissociação. É criar um espaço entre a nossa consciência e aquele fluxo caótico de pensamentos. Entender que pensamentos não são uma verdade, são só eventos biológicos, ruído na nossa cabeça. Observar sem se identificar com eles é o primeiro passo para o silêncio de verdade.
Agora, quando só observar não funciona, a gente precisa de uma ação drástica, a interrupção de padrão brutal. A mente simplesmente não consegue focar na ansiedade e na dor física intensa ao mesmo tempo. Então, levantar, jogar uma água bem gelada no rosto, fazer flexões até não aguentar mais, isso quebra o transe mental, força a consciência de volta para o agora. E por fim, como a gente transforma tudo isso num hábito? Como essas táticas de emergência se tornam um estado de ser, um jeito de viver que é inabalável? Como a indiferença se torna automática? Bom, tudo começa com uma prática diária, coisa de 5 minutos. Um exercício estoico clássico, a premeditação dos males. Toda manhã, antes de tudo, o exercício é simples. Visualizar os desafios que provavelmente vão aparecer no dia. O trânsito, aquela pessoa difícil, um imprevisto. E então, ensaiar mentalmente a resposta calma, indiferente. Quando a coisa de fato acontece, já não é mais surpresa. E o caos perde todo o seu poder. Isso tudo solidifica uma nova identidade, uma que é governada por essa ideia, quase um mantra. A atenção é um império soberano. O barulho lá de fora, as coisas pequenas, simplesmente não têm permissão para entrar. Cada um se torna a lei absoluta da própria mente. E a gente termina com essa provocação. A paz mental é como uma fortaleza com os portões trancados. A grande pergunta que fica no ar é: para quem serão dadas as chaves? No fim das contas, essa responsabilidade é de cada um.